Olá, começa agora mais um programa Sou Mais RP. Eu sou a Cristiane Sambugar e aqui comigo no estúdio estão o professor Marcelo Rodrigues, a professora Nicole Moriyama e a professora Rita Ribas. Até hoje, ninguém descobriu a fórmula para prever e evitar crises que surgem no cenário empresarial. Com vasta experiência nas áreas de pesquisa, diagnóstico e planejamento de comunicação corporativa nas principais agências de relações públicas do Brasil, trazemos hoje o convidado Flávio Schmidt, que na verdade, consultor da ProImagem, que realiza treinamento profissional executivo e desenvolve projetos de pesquisa, gestão e prevenção no gerenciamento de crises. Bem-vindo, professor. É um prazer para nós tê-lo aqui no nosso estúdio para conversar, debater um tema bem contemporâneo que é o gerenciamento de crises. Sem dúvida. O prazer, a honra é minha de estar aqui com vocês, participar desta edição do programa do Sou Mais RP. E, sem dúvida, é um tema polêmico, instigante, está presente na vida de todos nós, das empresas, enfim. E apaixonante, né? Um tema que motiva muito os nossos alunos, Eles ficam instigados e eles ficam buscando aí, alguns conceitos, afinal de contas, para a gente já começar de uma forma bem contemporânea, O que é uma crise, Como definir uma crise hoje? Saindo um pouco das teorias, dos livros, o que é uma crise hoje numa corporação, professor? Falando de modo atual, crise é uma situação cotidiana hoje para nós todos, No universo, no mundo que nós estamos vivendo em crises constantes, permanentes, nós não nos damos conta porque é um movimento que nos conduz, nos leva, enfim. Mas quando você para pensar que você tem que assumir o controle dessa situação, então aí você percebe a realidade da crise que você está vivendo permanentemente nesse mundo atual. E isso faz com que fuja completamente dos princípios, dos conceitos, dos fundamentos que nós aprendemos certamente na universidade e tudo mais, que são base para o nosso comportamento no mercado e atuação nessa área, com certeza. Claro. Mas crise hoje é um momento cotidiano de todos nós. Nossa rotina. Nossa rotina. E pensando nessa experiência que o senhor tem de mercado, como consultor, como professor, enfim, e a gente depois vai falar também desse livro que o senhor escreveu, que é realmente um estudo sobre os principais momentos de crise, o que o senhor considera como o estupim mesmo para uma crise de imagem numa corporação? Olha, hoje, como nós falamos, qualquer atitude, qualquer comportamento que não seja adequado às condições atuais do mercado, da sociedade, dos novos hábitos e costumes que nós estamos vivendo, é motivo para a geração de uma crise, É, como eu digo, um fato gerador de uma crise. Então nós temos que estar permanentemente atentos para observar esse tipo de atitudes e comportamento. Às vezes, uma simples palavra, um simples posicionamento faz com que deflagre aí uma crise bem complicada para alguém ou para uma organização, enfim. Ok. Nós temos aí, professor, uma aluna que mandou um vídeo para fazer uma pergunta aí, uma curiosidade. Vamos lá, passar o vídeo 1. Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Tainá, sou estudante de Relações Públicas e eu tenho uma dúvida. Quais cuidados eu tenho que tomar para antecipar uma crise? Os cuidados para antecipar uma crise, Bom, são muitos cuidados que nós temos que tomar para evitar uma crise, Eu acho que, em primeiro lugar,
você está atento a tudo que acontece ao seu redor, né? No caso de uma organização, saber qual é o posicionamento dela, como é que ela está se colocando no mercado, se ela está em sintonia com as grandes tendências, com a evolução da sociedade, enfim. Mas também, do ponto de vista de informação, de comunicação, trabalhar de uma maneira orientada para a construção da imagem da empresa sempre, com planejamento, tomando cuidado para que cada passo que a empresa, a organização der no sentido da atuação dela no mercado, tem que ser muito bem pensado antes, para evitar que um deslize, uma atitude mal pensada possa trazer uma crise. Então, são esses cuidados principalmente. Nós não temos controle do que acontece à nossa distância, mas nós temos a capacidade de observação, de entendimento, de compreensão, e aí desenvolver uma atuação correta para evitar que uma crise aconteça. Reforçando então que não tem fórmula, né, professor? Não tem. Que sempre a gente ouve dos alunos, né? Como fazer? A gente tem o kit, eu brinco, né? A gente tem o kit de ferramentas, né? E a gente tem em cada situação uma ferramenta para aquilo, né? Então não tem muita receita. Não há fórmula, certamente. Não é? É um engano achar que um plano de ação pode evitar crises, enfim. Não é? Eu nem sei se é possível evitar que as crises aconteçam, mas existem técnicas, métodos que levam a empresa, a organização, a evitar que crises se repitam e aconteçam. Claro. Né? Então você consegue diminuir significativamente o número de vezes em que a empresa está exposta e se vê diante de uma crise. Isso aí mais rápido também, né? Eu entendo isso, eu acho que os colegas também, eu percebo muito nos relatos, né? Dos próprios alunos que já trabalham nessa área, dos profissionais, que a intenção é fazer com que o período da crise seja breve, né? Saia logo daquele momento de estouro e tudo mais, né? Principalmente hoje nas redes sociais que a gente vê com frequência, né? E minimizar os danos, né, de imagem, reputação, né, para a marca, acho que isso é bem importante. Né? Exatamente. O grande objetivo, vamos dizer assim, do gerenciamento de uma crise é você obter o controle o mais rapidamente possível, não é? E fazer com que o impacto daquilo que aconteceu seja o menos significativo possível na imagem, na reputação e principalmente, né, no impacto financeiro de uma organização. Claro. Porque hoje nós não estamos falando mais sobre controlar aspectos da imagem da empresa que, sem dúvida, são extremamente importantes. Mas nós estamos falando num mercado, no mundo, em que você tem que garantir a continuidade dos negócios. Claro. Dentro da maior tranquilidade e da maior objetividade e efetividade possível. Então, nós, como profissionais ligados à gestão de riscos e crises, nós temos também que incluir aqui a visão e análise da gestão financeira do impacto que uma crise pode causar, principalmente. Claro. Perfeito. Professor, até retomando um pouco todo esse estudo que o senhor fez nesse seu livro, né, que é do ponto de vista das relações públicas, né, relações públicas, que está para ter a segunda edição para ser lançada agora, né? Eu queria que o senhor falasse qual é a atuação, então, de relações públicas dentro das organizações, nessa visão de mercado mesmo, das demandas da comunicação integrada, né? Como ele se articula com os outros profissionais ali dentro de uma organização para que exista essa sinergia. Perfeito. Eu costumo dizer, nas minhas participações em congressos, na escola, na universidade, no próprio mercado, que nós estamos vivendo hoje a era das relações públicas, né? Nós passamos todas as eras já, da informação, da indústria, a era industrial, da informação, e hoje nós estamos vivendo a era das relações públicas, né? Hoje tudo é relacionamento. Então, hoje relações públicas chegou num nível de arte que eu reputo como o mais elevado possível, que nós hoje podemos perceber que relações públicas é um princípio que é adotado por várias áreas da comunicação e de outros segmentos, né?
Então, nós vemos relações públicas sendo praticadas em todos os setores, em todas as áreas, em todos as composições de áreas de comunicação e tudo mais. Então, relações públicas está presente, né, em todos os momentos, em todas as áreas. O assunto está interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos para o segundo bloco do programa com o professor Flávio Schmidt, onde nós estamos falando sobre crise. Professor, retomando até a tua fala do bloco anterior sobre essa nova era, né, das relações públicas, acho que isso é bem interessante para os nossos alunos, né, para essa prospecção de novas atuações, né? E falando sobre isso também, nós temos mais uma aluna para uma pergunta para o senhor. Oi, professora, eu sou a Patrícia, do curso de Relações Públicas. Eu queria saber se no Brasil as empresas reconhecem a necessidade de ter um departamento de gestão de crise. Muito boa pergunta, Patrícia. Sim, elas já estão reconhecendo firmemente a necessidade de ter uma área especializada ou específica em gestão de crises, né? Por causa desse efeito que o mundo atual, a sociedade, impõe, né, a situação das empresas. Mas o que não há ainda é empresas com a estrutura, com uma estrutura organizada para o efetivo atendimento de crises corporativas ou crises de comunicação, não é? Então, não há dúvida nenhuma de que, além das empresas já terem percebido a importância, a necessidade de se organizarem para atenderem esses casos de crise, também elas estão reconhecendo os profissionais que atuam especializados no mercado. Maravilha. Sabe, professor Flávio, a gente percebe essa contemporaneidade do mercado e a gente percebe assim, ok, tudo pode ser uma crise, mas as pessoas também se esquecem facilmente de tudo, não é verdade? É uma crise, mas o que realmente impactou nas finanças? Será que a pessoa deixou de consumir aquele produto? Será que a pessoa parou de ir naquela empresa ou naquela loja? Enfim, como o senhor analisa isso? Uhum. Essa é uma outra pergunta muito importante para nós analisarmos aqui, não é? Eu tenho o hábito de comentar sobre a diferença entre você mudar de opinião e mudar de comportamento. Isso é fantástico. Nós vemos no mercado as empresas e os profissionais praticando uma comunicação que muda de opinião. Não é? Nós mudamos de opinião todos os dias, em função das redes sociais, da tecnologia, enfim, da simultaneidade do impacto das informações sobre nós. Mas raramente nós mudamos de comportamento. Arrasou, é isso, não é? Que a gente percebe. Então é por isso que as crises vão, as empresas se recuperam algumas vezes dos efeitos danosos que elas sofreram, mas os negócios dessa empresa continuam normalmente, porque as empresas não deixam, as pessoas não deixam de consumir, de comprar, enfim, de utilizar produtos e serviços de uma determinada organização só porque ela passou numa crise, por exemplo. É verdade, e às vezes não acompanha até o desfecho que foi aquilo e o que teve de resultado e continua com aquele mesmo comportamento, né? Eu acho que o complicado dessa história não é nós como seres humanos ou consumidores, enfim, não é nós não mudarmos de comportamento, porque isso podemos ou não mudar dependendo da nossa percepção sobre as coisas. Certo. Mas o mais grave é as empresas não mudarem de comportamento para se ajustarem à realidade do mercado. Isso é verdade. Então, nós como profissionais de comunicação, relações públicas e principalmente da área de crises, nós temos que fazer esse trabalho de levar as empresas a compreenderem que a melhor forma de você não vivenciar crises constantes é mudar o próprio comportamento dela. E mudando esse comportamento, ele está relacionado bastante assim, com o treinamento dos funcionários, dos colaboradores? Sem dúvida. Nós temos a forma de enxergar a crise de duas maneiras, né?
nós temos a crise de comunicação e a crise corporativa, são duas coisas diferentes. Nós passamos o tempo todo discutindo a crise de comunicação, mas poucas vezes nós discutimos uma crise corporativa. A crise corporativa ela pode ser evitada, ela pode ser trabalhada com recursos para que o fato gerador não ocorra. E se o fato gerador da crise corporativa não ocorrer, você não tem crise de comunicação. Ah, compreendo. Entendeu? Fantástico. Então, mas nós passamos o tempo todo tentando ajustar e regular os processos de crise de comunicação. Claro, são extremamente importantes, não é? Mas é assim. Então, você se refere a treinamento do profissional, do executivo? Sim. Mas primeiro, fazendo com que ele perceba, que ele entenda essa diferença. Entendi. Porque certo. assim, nós como profissionais de comunicação, nós temos uma atenção muito forte para as crises de comunicação, toda a sistemática, os recursos para controlar e combater essas crises mais violentas, né? Mas se o executivo não observar isso, ele não evitar que ele pode ser o motivador de crises, né? Então nós vamos ter muito trabalho para sempre, pra né? sempre. E nós queremos que as empresas não tenham tantas crises assim, porque as empresas hoje não podem se dar ao luxo de viver em crises constantes num mundo de competitividade como nós estamos vivendo. Claro, gera muita crise. E a gente tem aí mais uma pergunta de uma aluna que está com dúvidas. Oi, meu nome é Tarcísio, eu estudo Relações Públicas, atualmente no 4º semestre, e eu me pergunto qual é o maior desafio para se tornar um bom profissional de gestão de crise? É um grande desafio para você se tornar um bom profissional, Ele quer né? ser o Flávio Schmidt. Ele pode ser muito mais, com certeza. Mas eu acho que é você estar consciente, Tarcísio, de que, em primeiro lugar, você não se torna um profissional de relações públicas num primeiro momento. Você tem que viver uma série de situações, você tem que estudar, você tem que se preparar academicamente, com os fundamentos, os princípios, e depois testar tudo isso na prática no mercado. Isso leva tempo para você ir fazendo o seu aprendizado prático, da aplicação do seu conhecimento, e fazendo com que as pessoas percebam e observem que o que você está fazendo está correto, e aí você começa a ter reconhecimento dos seus colegas no mercado, nas empresas, dos seus dirigentes, etc. E daí você passa a ter reconhecimento profissional. Eu não sei se isso é diferente de qualquer outra profissão, mas para nós, relações públicas, nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que enfrentar o mercado como ele está, obviamente, e fazer com que a nossa atuação traga os resultados esperados por nós, profissionais, mas também pela empresa, para os objetivos da empresa. Flávio, a gente sabe que em algumas culturas, como a nossa aqui no Brasil, a gente acaba não tendo muito o hábito de adotar uma postura preventiva, né? Principalmente em relação ao planejamento, né? No surgimento de uma crise, a gente vai perceber que isso vai refletir no alto investimento para apagar um incêndio, para algo que poderia ter sido evitado se tivesse um bom planejamento e antecipação, né? Para você, qual a sua percepção sobre a importância desse mapeamento de riscos? Sem dúvida. Essa é a evolução que nós estamos vivendo hoje no mercado, Marcelo, né? Nós já superamos todo o desenvolvimento de gerenciamento de crise, até de administração de crises, né? Hoje nós estamos vivendo um momento em que nós temos que aplicar recursos no sentido de fazer a gestão de riscos da organização. Eu costumo dizer que o gerenciamento de crise, ele fica sempre no quadrante do lado direito, não é? É sempre depois do fato gerador da crise. O que nós temos que atuar é antes que o fato gerador ocorra, né? E os recursos e os sinais que nós temos das crises que vão acontecer são intensos, são inúmeros. Basta fazer uma análise e um estudo. Daí, você pode fazer o mapeamento dos riscos presentes, que nós tratamos como riscos inerentes à organização,
fazer um mapeamento, fazer todo o trabalho de classificação, considerando a probabilidade dele acontecer e a gravidade do impacto que ele vai provocar. No momento que você tem essa informação, você dá o tratamento ao risco antes de que ele se transforme numa crise. Então, é possível, e muitas vezes, de você eliminar o risco completamente, né? Ou você mitigar para que ele, né, não venha trazer um impacto tão grave como ele mostrou no início, né? Então, nós costumamos dizer que é mais fácil acabar com as crises corporativas, porque elas estão enquadradas nesse nível do gerenciamento do risco, né, do que você controlar as crises de comunicação. Nosso objetivo é acabar com as crises de comunicação. Essa questão cultural acaba tendo grande influência, né? A gente tem mais uma pergunta de aluno para você, Flávio. Boa tarde, meu nome é Bianca, curso 5º semestre de Relações Públicas. Eu gostaria de saber a principal diferença entre gestão de crise de uma pessoa e gestão de crise de uma empresa. E olha, eu não sei se crise tem diferença para alguém, né, para uma empresa, enfim, os efeitos são bem danosos, bem complicados, mas, claro, quando você se refere à gestão de crise de uma pessoa, tem um nível, um espectro bem diferente de quando é a gestão de crises são crises de uma empresa, né? São duas naturezas diferentes, duas situações diferentes, né? Mas eu acho que a preocupação no tratamento da crise, ela tem que ser igual, tanto para as crises pessoais, hoje com as redes sociais, nós estamos envolvidos em crises permanentemente, né? E nós não precisamos ser celebridades nas redes sociais para poder passar por processos de crise, né? Nós vivemos crises das redes sociais todos os dias em torno do nosso nome, do nosso posicionamento, daquilo que nós pensamos, enfim. Então, nós temos que nos preocupar bastante com aquilo que leva a pessoa a sofrer uma crise. Então, e é a mesma forma que você se preocupa quando você leva a entender por que uma empresa passa por um momento de crise. O nosso tema é um tema que daria uns 10 programas, né, professor? Só que, infelizmente, o tempo desse aqui acabou e a gente queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, foi muito importante para nós e para toda a nossa comunidade acadêmica também, e para você que está assistindo, acredito que foi muito esclarecedor. E o programa Sou Mais RP, né, termina por aqui. Eu agradeço mais uma vez o professor Flávio, deixo vocês aqui com a indicação do livro e até o próximo programa. Nós esperamos você por lá.